Olá pessoal, o tema deste vídeo, este é o vídeo número 9 e o tema é efeito inflacionário na formação do preço de venda. Ou seja, de que maneira, de que forma a inflação do período, pode ser mensal, trimestral, semestral, anual, de que forma a inflação interfere ou influencia na formação do preço de venda dos produtos, tratando-se de uma indústria naturalmente. No contexto atual, a inflação está sob certo controle, uma inflação média anual de no máximo 4%, 3,5%, 4%, dependendo do segmento que esteja se medindo a inflação, porque a inflação é medida por segmento, indústria, segmento construção civil, segmento alimentação, são vários segmentos, são vários índices também que medem inflação na área de saúde, são vários medidores de inflação, porque a inflação não é única, então a depender do tipo de atividade da indústria, ela vai ter a sua inflação específica. Então essa inflação é mensurada mensalmente e ao final do período de um ano ela tem um acumulado que geralmente varia entre 3,5, 4, 5, dependendo do fator ou do índice que mede essa inflação. Então nós temos, por exemplo, INPC, IGPM, INCC, que é Índice Nacional de Construção Civil, e vários outros índices aplicáveis a cada ramo de atividade. Então, de que maneira essa inflação interfere ou influencia? É evidente que a influência existe. A gente tomando por base aquele fator custo de oportunidade, aquele conceito já de ninguém ficaria, por exemplo, com um produto um ano no estoque sem vender e venderia um ano depois pelo mesmo valor, pelo mesmo preço de venda, diferentemente do preço de aquisição, do custo de aquisição. Então essa inflação, ela de alguma maneira, ela vai ser aplicada ao preço do produto, vai ser uma recuperação de inflação do período, mas de uma forma sutil. A forma sutil é, geralmente, medindo o giro de cada atividade da empresa. Esse giro inclui giro do estoque, giro do contas a receber, que é o processo pós-venda, e giro do contas a pagar, que é o processo que antecede a compra dos estoques. Então a empresa avalia esses três componentes, esses três medidores inflacionários: quanto tempo demorou para comprar, quanto tempo foi dado de prazo, melhor dizendo, quanto tempo o fornecedor deu de prazo para pagar as compras, quanto tempo essas compras, que geralmente são compras de matéria-prima, que é o peso maior na indústria, quanto tempo essa matéria-prima permaneceu no estoque antes de ser produzido algum produto, e quanto tempo esse produto, depois de acabado, o produto acabado, quanto tempo ele demorou de ser vendido, e depois de vendido, quanto tempo foi dado ao comprador para pagar. Então são três espaços de medição de tempo: tempo para a entrega do produto, a compra do fornecedor, e o prazo que foi dado pelo fornecedor, o tempo de permanência do estoque matéria-prima antes de começar a produção, o tempo de venda entre o produto acabado e a aquisição pelos compradores, já é mais um período, e o prazo que foi dado aos compradores. Então, digamos, para ilustrar, que um fornecedor entregou um produto e deu 30 dias para pagar. Então a empresa ganhou 30 dias para pagar um determinado produto adquirido no dia 2 de janeiro de 2020, para ilustrar. Então esse produto ficou sem entrar na linha, ou melhor, esta matéria-prima ficou sem entrar em linha de produção até o dia 10 de janeiro, por exemplo. Então já são 30 dias de janeiro, 10 de março. Então esse produto ficou desde o dia 2 de janeiro até o dia 10 de março sem ser produzido. Então entrou na linha de produção no dia 11 de março e ficou até o dia 30 de março em produção. Foi para o estoque de produtos acabados no dia 30 de março. Então esse produto começou a compra dele em janeiro e terminou a produção em 30 de março.
praticamente já tem o mês de janeiro, o mês de fevereiro e o mês de março. Já são 3 meses para o produto estar em condições de ser vendido. E foi vendido no dia 10 de abril. Hoje é dia 11, então foi vendido ontem, por exemplo. Ontem não, que foi feriado. Vamos dizer na quinta-feira, dia 9 de abril. Aí esse produto demorou, na verdade, entre o dia da compra, da chegada efetiva no depósito e o dia da venda, ele demorou aproximadamente, são 90, 100 dias. Vamos arredondar aí uma conta. Então, 3 meses e 10 dias. Mas simplificando para ser mais fácil o entendimento, foram 3 meses de espera. E a empresa deu mais 3 meses para pagar, 30, 60 e 90. Então, o percurso, o fluxo de caixa dessa empresa, ela vai estar dentro desse período do dia da compra até o último dia de recebimento da venda. Isso, em tese, significaria aproximadamente 6 meses. Como tem 30, 60, 90, vai para a média do prazo de pagamento. O prazo de pagamento ficaria 30, 60, 90, são 180 dias, dividido por 3, prazo médio 60. Então, teria 60 dias de prazo médio para receber. Toda essa conta de meses, de períodos, de dias, é para se achar um determinado percentual de inflação neste período para ser aplicado a todo o volume da venda. Não é o volume da compra. O volume da venda, porque é o que resulta no final das contas, quando é que vai entrar dinheiro no caixa da empresa a partir da compra desse produto. Abate-se o período que o fornecedor concedeu, de 30 dias, e aí nós teríamos, em tese, aproximadamente, tirando 6 meses, teríamos 5 meses de inflação, só para ilustrar. Então, nesses 5 meses de inflação, pega a inflação do ano, divide por 12 e multiplica por 5. Vai dar um número, um percentual X, e esse percentual vai ser incorporado ao preço de venda. Isso, claro, dentro de uma fórmula do preço de venda e sempre lembrando da questão estratégica do preço de venda. O preço de venda não é aquele preço técnico, é o preço que foi estrategicamente definido e que contemplou de modo bem simplista, contemplou também a inflação daquele período que o produto ficou no seu ciclo entre a compra e a venda e o recebimento dessa venda. Então é um ciclo relativamente grande. Compra, aquisição, permanência no estoque, prazo para vender, prazo para receber. Então é um ciclo, neste caso, neste exemplo, foi um ciclo de 5 meses. Vamos admitir que tenha sido aí uma inflação de 5%, aí você vai ter aí uma inflação talvez de 3,5%, 4%, que seja aplicada neste período. Para que isso realmente funcione de forma satisfatória, é preciso fazer uma conta, realmente uma conta em cima do volume de transações, o volume de compra de estoque, o volume das vendas, o volume do valor que ficou a receber, do valor que foi vendido à vista, enfim, há de se aplicar algum percentual sobre as vendas ou um rateio sobre a quantidade de produtos fabricados no período, para que a empresa não tenha um prejuízo financeiro ou uma perda, melhor dizendo, uma perda financeira por não ter considerado uma possível inflação, mesmo que pequena, mesmo que relativamente pequena, mas é uma inflação quando vai para grandes números, grandes volumes, isso dá um impacto. Então, a empresa precisa recuperar esse prazo de permanência que ficou no estoque, prazo de permanência que o fornecedor deu, que passa a ser um ganho para ela, e o prazo de permanência que foi dado ao cliente para pagar as suas compras. No caso, a venda da empresa, a compra do cliente. Então, computado tudo isso, vai ter um pequeno efeito, não muito grande, mas um pequeno efeito na formação final do preço e na, digamos assim, possibilidade de negociação desse preço com os clientes compradores. O que não é aceitável e o que não é compreensível de uma maneira bastante objetiva é alguém oferecer produtos
Isso é muito comum a gente ver em anúncios, que são anúncios persuasivos, mas que não correspondem à realidade dos fatos, oferecer 30 meses sem juros, 24 meses sem juros. Isso contraria qualquer regra econômica e financeira, minimamente que seja esta regra. Por exemplo, no caso de uma inflação de 3% ao ano, 24 meses sem juros corresponderia a uma inflação de 6% de forma direta. Como se tem um parcelamento, a cada mês vai se amortizando uma parcela daquele prazo que foi concedido, uma parcela que o cliente vai pagar em 24 sem juros, isso vai ser diluído, mas nunca deixa de ter uma perda financeira. Se pegarmos uma venda global muito significativa de uma empresa que vende, exemplo, 120 milhões por ano, 10 milhões por mês, ao final de um ano, se ela perder 2% de inflação, só 2%, dá uma perda de 2 milhões e 400, 120 milhões de faturamento, deixou de computar 2% da inflação média apurada, 2% em cima de 120 milhões dá 2 milhões e 400 mil de perda. Aí vai dividir por 12, vai dar lá 10 vezes 12 vezes 200 mil por mês de perda inflacionária. Isso é representativo. Naturalmente, não existe esta conta. O que existe é desinformação de quem compra, que acredita na versão de 24 vezes sem juros, 36 meses ou vezes sem juros e coisas desse gênero. Bom, não dá para explicar detalhes dessa concepção econômica e financeira do preço de venda, porque aí precisaria fazer uma simulação com valores e eu tenho que reduzir o tempo do vídeo. O vídeo número 7, o número 6, vocês vão perceber que ele teve uma grande dificuldade para ser colocado no ar, porque passou do tempo de 15 minutos e há alguma restrição no YouTube para vídeos com prazo superior a 15 minutos. Eu tentei ajustar isso, mas ficou para outra oportunidade. Eu vou ter que ativar umas funções do YouTube, eu tenho que estar em outro perfil, e como a gente está fazendo de improviso, eu tive que reduzir o tamanho do vídeo para 14,5 minutos, 14 minutos e meios, para poder conseguir colocar no ar. Estou renderizando, estou aprendendo a parte de produção para tentar melhorar a qualidade dos vídeos. Então, esse tema é um tema também interessante, mas que a gente vai também tentar formular matrizes em PowerPoint ou em Excel para tentar uma simulação que ajude a compreender melhor. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.